pessoal! Então estamos aqui para a continuação da nossa aula sobre ordem Diptera, tá? Essa parte então é a segunda parte da aula sobre os braquíceras. Então, retomando, na aula, assistam por favor a aula anterior, antes de iniciar essa aula de agora, tá? A aula anterior então nós falamos dos braquíceras e mais especificamente da família Mucidae, que está dentro da infraordem Muscomorpha ou Ciclorrapha, tá? Então essa segunda parte da aula vai finalizar então a subordem braquícera. Então vamos dar início aqui agora a uma outra família. Então a família Mucidae foi falada na aula anterior e nessa aula de agora nós vamos falar de outras famílias, tá? Primeira família que nós vamos falar aqui é da Cuterebridae. Então a Cuterebridae, ela tem como principal representante essa mosca aí, ó, a Dermatobia hominis, que é também chamada de mosca berneira. Vocês já devem ter ouvido falar do berne, não é verdade? Bom, a mosca, ela não alimenta, ela não tem aparelho bucal, ele é atrofiado. Então o adulto ele não se alimenta. Quem se alimenta é o estágio larval, que é o famoso berne, tá? Então, a mosca adulta não se alimenta, ela é conhecida como mosca berneira e a sua larva é conhecida como berne. E a larva se alimenta de tecido vivo. Uma curiosidade aqui então, gente. Essa mosca Dermatobia hominis, ela não oviposita os seus ovos diretamente no seu hospedeiro. Ela utiliza outras moscas para ovipositar nessas moscas, e aí essas moscas que ela ovipositou os ovos dela é que vão ser vetoras dos seus ovos. Então isso é um comportamento de Dermatobia hominis muito interessante, porque ela consegue espalhar o maior número de ovos possíveis para vários hospedeiros. Então, como curiosidade aí, ó, 54 espécies de artrópodes já foram encontrados com ovos de Dermatobia hominis, tá? Uma estratégia muito interessante, um comportamento muito interessante aí dessa mosca. Então aqui tem a larva do berne. Nessa larva do berne, vocês já devem ter visto essa larva do berne, né? O berne ele tem dois ganchos orais que ele utiliza então para sugar, né, para se alimentar do seu hospedeiro. E essa parte aqui, gente, ela fica voltada para o lado de fora, que é onde tem o espiráculo, que é por onde ele respira. Então o berne, quando ele entra na pele de um hospedeiro, que pode inclusive ser um ser humano, ele penetra na pele do ser humano, ele fica lá dentro alojado, engordando, e o espiráculo fica para fora. Então o pontinho que a gente vê do lado de fora da pele é o espiráculo. Então como é o ciclo dessa mosca? A Dermatobia hominis, então, lembrando, ela oviposita em outras moscas, né? Então ela oviposita em outras moscas, essas moscas disseminam os ovos da Dermatobia hominis. Aí essa mosca vetora, então, ela vai, pousa aqui no boi e dos ovos emerge, então, eclode uma larva, que é o berne. O berne, então, penetra dentro do couro do boi e se alimenta do boi. Depois que ela se alimenta e cresce, ela vai ter um momento que ela vai virar pupa. Quando ela estiver próximo de pupar, ela vai abandonar esse orifício aqui, vai sair de cima do boi e vai cair no solo. Então no solo ela vai se transformar em pupa. E depois da pupa vai emergir um adulto, uma mosca adulta, tá? Então é assim que ocorre o ciclo da Dermatobia hominis. Aqui então mostrando para você um boi, né, cheio de bernes. Olha aqui, que coisa mais nojenta, né? Então isso aqui é inclusive atrativo para outras moscas também. Tem até uma mosca aqui pousada, tá vendo? Porque tem moscas também que gostam de secreções purulentas. Elas são atraídas por esse cheiro podre, né? Então isso é outra característica aqui também. Aqui tem uma larva muito bem mostrada, né? Então aqui tem uma larva do berne, que esse berne já está enorme, ou seja, daqui a pouco ele vai sair daqui, vai cair no solo e vai virar pupa. Depois da pupa vai virar um adulto, né? Uma nova mosca do berne, e aí o ciclo da mosca continua. Então, essa aí foi um exemplo de mosca da família Cuterebridae. Então agora vamos entrar na família Calliphoridae, que é uma família também muito importante, onde se agrupam as varejeiras. As varejeiras mais importantes, que a gente pode citar aqui, ó,
é essa Cochleomia omnivorax, Cochleomia macellaria e Lúcia cuprina. Tá? Todas elas têm essa característica de ter esse padrão aqui, ó, metálico. Então ela é fácil de ser reconhecida e distinguida das demais porque ela tem essa coloração metálica. Né? Elas são maiores, também são grandes, tem a coloração metálica e também tem essas listras aqui longitudinais, igual tinha lá na mosca doméstica. A Cochleomia omnivorax, ela é então popularmente conhecida como mosca varejeira. Ela pode ter essa coloração metálica tanto azul quanto verde e ela tem 3 listras longitudinais no tórax, tá? E o aparelho bucal dela é sugador. Então tá aqui o aparelho bucal dela, ó. Tá? Então, o adulto, ele se alimenta de seiva, não é o adulto que causa prejuízo, é a larva, tá? Então, a larva, ela pode ser, aqui ó, a larva, ela se alimenta de tecido tanto vivo quanto morto. Então veja bem, aqui uma fêmea ovipositor ao redor de um ferimento, que elas são atraídas então por esse cheiro, tá? Esse cheiro de que algo está inflamado, infeccionado, esse cheiro purulento. E aí as fêmeas chegam no local, ovipositam e saem as larvas, olha, saem muitas larvas e aí a larva entra nesse tecido, começa a se alimentar desse tecido vivo e desse tecido morto, tá? Voltando aqui no slide que eu pulei, ó. Do mesmo modo, você consegue distinguir machos e fêmeas através da posição dos olhos, né? Os machos, eles têm os olhos compostos mais próximos uns dos outros e a fêmea mais afastados. Então, isso aqui é dito holópticos e esse aqui dicópticos, né? Foi dito lá na primeira aula também. A questão do dimorfismo sexual aí das moscas, tá? Então, no caso, essas larvas também possuem ganchos orais que elas utilizam para se fixar e para se alimentar, tá? Uma coisa muito interessante que eu queria trazer aqui para vocês, ó, é a questão do controle da mosca Cochleomia omnivorax. Então, essa mosca, que é também chamada de mosca bicheira, né? Ela também precisa ser controlada de alguma forma, né? E existe um programa de controle de mosca varejeira através da técnica do inseto estéreo. Então, como é que funciona a técnica do inseto estéreo? Primeiro, você libera na natureza machos estéreis. E esses machos estéreis vão acasalar com uma fêmea, com uma mosca selvagem, e a prole dessa mosca não vai ser viável. Então, os ovos não vão eclodir larvas desses ovos. Como é que eles esterilizam esses machos, professora? Eles submetem esses machos à radiação. Em laboratório, então, esses machos são submetidos à radiação e depois eles ficam estéreis. E aí depois eles são liberados na natureza. Então a tecnologia funciona dessa forma. Então essa tecnologia ela já existe para vários vetores, não apenas para Cochleomia omnivorax, tá? Mas ela teve sucesso lá nos Estados Unidos. Eles conseguiram, então, erradicar, tá, essa mosca através dessa técnica do inseto estéreo. E outro ponto importante, gente, é que no caso, nos Estados Unidos eles conseguiram ter sucesso devido ao fato de que as fêmeas copulam uma única vez na vida. Isso é uma característica importante, porque se você pensa que uma fêmea copula com vários machos, pode ser que ela copule com machos que não são estéreis e aí a prole vai ser viável do mesmo jeito. Então isso aqui é um ponto importante aqui para o sucesso dessa técnica, tá bom? Então, como eu disse, existem vários outros exemplos, tá, de sucesso do inseto estéreo. Então, SIT significa Sterile Insect Technique, então é a técnica do inseto estéreo, tá? Que é uma sigla em inglês. Então, nós já tivemos exemplos aí de sucesso com a mosca varejeira, mas também tem outras moscas, olha. E no caso, essas outras duas aqui, que é a mosca da cebola e a mosca das frutas, são exemplos de sucesso do STIT na agricultura, tá? Então, nós temos hoje aí vários exemplos. E várias tentativas aí também, né, de liberação desses insetos estéreis para controle de alguns vetores e de algumas pragas agrícolas e urbanas. Então existem alguns cuidados para se evitar os problemas na bovinocultura, porque essa mosca também causa um problema sério na bovinocultura, porque depois que a larva, a meíase ou a bicheira começa a se alimentar ali
do tecido do boi, do couro do boi, primeiro, o boi vai perder peso, o boi vai oferecer um incômodo enorme para o boi, pode ocorrer contaminação de bactérias depois em cima daquela infecção ali que está sendo ocasionada, o boi vai perder sangue, né? Então existem vários problemas associados então à bicheira. Um dos cuidados que se pode ter então é com a porta de entrada então para a miíase, porque como eu disse, a mosca ela sente o cheiro então de que alguma coisa está infeccionada, né? De que tem um processo infeccioso ali, e ela é atraída por essa purulência, né? por esse pus que é liberado então pelo ferimento. Então uma forma de se evitar na bovinocultura a presença dessas moscas é tratar muito bem os ferimentos. Então, inclusive, eles sabem que essa mosca gosta muito do umbigo aqui, ó, né? Então aí eles têm que tratar o umbigo para não permitir que essas moscas se instalem aqui no local e que comece então esse problema aí de bicheira, tá? E acredita-se, gente, olha aí, tem uma estimativa de que os gastos com o controle superam 180 milhões de reais por ano. Isso aqui, gente, é gasto com controle e prevenção, tá? Nós não estamos falando nem do prejuízo que causa com relação à perda de couro, perda de peso, no sentido do boi mesmo em si, tá? As moscas, elas causam muito prejuízo na bovinocultura do Brasil, tá? O Brasil, lembrando, ele possui o principal rebanho bovino comercial do mundo, tá? Isso aí é uma estimativa que eu achei aí, não sei nem se está correto, se está subestimado, já deve ter superado isso aí, ó, com cerca de 191 milhões de cabeças de gado. Então nós temos uma produção de carne aqui no Brasil, né? Ela é muito alta, a gente exporta carne aí para o mundo todo, e a bovinocultura no Brasil, ela só não é maior, né? Grande parte devido aos prejuízos causados pelas moscas, tá? Então os vetores, eles ocasionam muitos problemas, inclusive também existe a questão de veiculação, né, de outras doenças aí. Então tem vários vetores aí na bovinocultura que precisam ser controlados. Dentre eles, os principais aí seriam as moscas, tá? Então o que as moscas causam na bovinocultura? Quais são os prejuízos? Queda na qualidade e produtividade. Nesse caso a gente pode destacar aí as moscas que nós vimos, a Hematobia irritans e a Stomoxys calcitrans, a mosca dos chifres e a mosca dos estábulos. Ocasiona também aí, ó, desvalorização do couro, no caso da Hematobia hominis, que é a do berne, né? Então a mosca berneira, ela vai ocasionar uma desvalorização do couro muito grande, porque o berne fica ali se alimentando, né? E do mesmo modo também a bicheira também vai ocasionar desvalorização do couro. Em alguns casos pode haver até morte, que é um caso da bicheira, né? Coclioma minivorax, porque são várias larvas se alimentando e vai promover ali um processo então muito infeccioso, que é a porta de entrada para outras bactérias, outros vírus, enfim, outros patógenos, né? E pode levar o animal inclusive à morte. E veiculação de patógenos, né? Que está tudo envolvido aqui. Sempre onde há mosca pode haver veiculação de patógenos, que seja de forma direta ou indireta através da veiculação mecânica de agentes patógenos também, tá? Família Sarcophagidae. Então, essa família também ela é muito importante, principalmente na entomologia forense. Vou explicar por quê. Tem essas duas espécies aí, ó, que são as mais importantes dentro da família Sarcophagidae. Elas são então moscas grandes, acinzentadas, com 3 faixas negras no tórax, e o abdômen tem essa característica aqui, ó, de ser achadrezado. Então, se você olha ela de longe, gente, ela parece muito com uma mosca doméstica, tá? Só que se você prestar atenção nessas características aqui, ó, você já consegue perceber que ela é diferente da mosca doméstica. Ela é maior, ela tem esse padrão aqui achadrezado no abdômen, tá? E as asas também, se você observar o padrão aqui das veias nas asas, é diferente também da mosca doméstica, tá? Aspectos da biologia, então. A maioria das espécies é ovovivípara e as larvas de primeiro insta iniciam imediatamente sua alimentação. Então isso aqui é o detalhe importante que faz dessas moscas
importantes na entomologia forense, tá? Como a larva de primeiro insta, ela imediatamente depois que a fêmea oviposita, ela já começa a se alimentar, ela é muito utilizada então em cadáveres, né? Quando você encontra um cadáver, para você saber o tempo de morte daquele cadáver, se ela é uma mosca que chegou lá, pousou e depois a larva já começa a se alimentar, os legistas, né, as pessoas, os policiais que trabalham então com entomologia forense, eles utilizam então isso como um indício para saber a hora que o corpo morreu, né? Então entomologia forense, para quem não sabe, entomologia forense significa isso. Significa que você vai utilizar a entomologia para investigar então um processo criminal, tá? Alguma atividade criminal no sentido que alguém foi assassinado ou alguma coisa assim do tipo, tá? Então ela se alimenta de tecido necrosado, cadáveres e fezes. Então elas são muito observadas, né, por esses legistas aí, por esses policiais aí que trabalham investigando esses crimes e encontram corpos abandonados. As pupas elas caem no chão e se enterram na terra e sob as folhas e emergem novos adultos. Então isso aqui é só um detalhe sobre o ciclo de vida dela, tá? Então aqui mostrando a entomologia forense, ó, aqui no caso a gente tem um pesquisador, um policial, um legista, enfim, não sei, né? Mas dá para perceber que esse cadáver aqui, ó, né, que já morreu faz tempo, tá cheio de larvas aqui, né? E aí eles fazem essa coleta desse material, as larvas, os ovos, as pupas, enfim, é o que eles encontram aí nesse material para terem algum indício da hora que esse corpo morreu, do que aconteceu quando esse corpo morreu, como que essa pessoa morreu, essas coisas todas, tá? Então a entomologia forense aí é uma outra área interessante para vocês atuarem, tá? Então a entomologia médica, veterinária, a entomologia forense, no final das contas, elas podem atuar todas juntas. Por último, gente, nós vamos falar então da família Tabanidae. A família Tabanidae, ela está dentro então de Brachycera, mas dentro de Tabanomorpha. Então aqui a gente está inclusive saindo de dentro da infraordem Muscomorpha, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre os tabanídeos. Os tabanídeos, gente, eles são grandes. Essa eu acho que é uma das principais diferenças em relação aos ciclorrafa, né? Porque eles são bem grandes. E eles têm as asas com essas manchas aqui, ó. Isso aí é impossível de não perceber. Quando você vê um tabanídeo e você vê uma mosca comum, né? Então, o tabanida, ele é grandão, ele é uma mosca grandona. E o tabanídeo tem, então, essas manchas aqui nas asas e também tem umas manchas nos olhos, que é bem particular, então. Tem umas manchas, às vezes, verdes, azuis, tá? E existem várias espécies. No caso aqui eu citei só algumas, tá? Com fotos para vocês verem como é que é a carinha, então, aí desses tabanídeos. Então eles são popularmente conhecidos como mutuca. E apenas as fêmeas são hematófagas. Os machos se alimentam de seiva e néctar. Então essas mutucas, elas também têm uma picada muito agressiva, tá? E elas sugam sangue de mamíferos, de répteis, de aves e de anfíbios. Então elas se alimentam de tudo aí, né, praticamente. Olha aí o padrão que eu falei dos olhos, olha que interessante, tá vendo? Parece que ele é brilhante, um verde brilhante, e esse padrão ele muda, viu? O aparelho bucal dele é bem interessante, olha. Ele é picador, tá? E ele é curtinho, então é diferente também das outras moscas, né? E olha que bonitinha aqui a antena, olha. A antena que eu mostrei lá no início, na primeira aula. Essa aqui é a antena típica de um tabanídeo, que eu falei que parece que é um chifrinho. Tá vendo? Então é bem diferente o tabanomorfa dos muscomorfas. E olha aqui a venação. Ela é linda, né? Ela é bem proeminente, né? E a veia é proeminente e a asa ela é bem grossa, bem robusta, né? Então ele é uma mosca que o corpo dela é todo robusto. Então, aspectos gerais da biologia desses tabanídeos, tá? Então, como as outras moscas, o desenvolvimento é holometábulo, então a mosca vai ovipositar, dos ovos vão eclodir as larvas vão virar pulpa e da pulpa vai emergir um adulto, tá? O ciclo de vida aí das moscas, holometábulo.
Então, gente, concluindo aqui a aula, tá? As moscas, elas são capazes de transportar patógenos, como vírus, bactérias e hominídeos, mecanicamente, né? Então, essa aí é uma das maiores importâncias das moscas, né? Tirando o fato de que elas também sugam sangue de vários tipos de animais, mamíferos, répteis, aves e anfíbios, e que isso leva a um prejuízo muito grande na nossa pecuária. Então, esses dois aspectos aqui, ó, fazem das moscas muito importantes para o estudo médico e veterinário, tá bom? E as famílias Califórnia Sarcophagidae, elas além de importância médica e veterinária, elas também têm importância na entomologia forense, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, eu agradeço vocês pela atenção e eu continuarei agora a parte 3, tá? A terceira parte de Diptera. Nós vamos entrar agora em Nematócera. Então não deixe de assistir também, por favor, o vídeo 3, para a continuação da aula. Muito obrigada!